Rapaz, agora você vai dar um trabalhão que o WhatsApp está atrapalhando aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na primeira parte das causas primárias, no capítulo 3 da criação. Hoje vamos estudar a partir da questão 39 e em diante. Bom, antes de passarmos aqui para a apresentação do Eric e do Michel, aquele pedido de sempre aí, contando com vocês para se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem, convidarem mais pessoas para vir fazer parte do nosso grupo de estudos. Michel e Eric, boa noite. Mais uma vez, muito bom estar com vocês aqui para o nosso estudo da noite de hoje. Passo aí para você, Michel. Boa noite, Laura. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a gente tenha um ótimo estudo. Enfim, muito obrigado, Michel, Laura, a todos. Então, vamos para mais um estudo, continuando o estudo do Livro dos Espíritos. É isso aí, vamos lá, né? Vamos com o compartilhamento já, Michel? Sim, vamos seguir as questões. Vamos lá, então. A gente está na questão 39, formação dos mundos é o assunto. A gente já viu aí a definição de Kardec para a questão do universo. É o capítulo 3, né, da criação, o capítulo novo da primeira parte. A gente viu. Vamos ler, então, agora a 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta dos espíritos. Tudo o que a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, vejam, segue Kardec mostrando que os assuntos relativos às demais ciências, os espíritos não adiantam, não tratam, não evoluem, não desenvolvem, porque não é da alçada do espiritismo. Aqui está mais uma prova. Ele quer saber o modo como os mundos são formados, né? E os espíritos seguem mostrando o limite da ciência espírita. Tanto que eles vão dizer tudo o que se pode dizer e que podeis compreender. Então, nota que ele está falando de limitações. Porque eles não vão ultrapassar esse limite, porque não é da alçada do espiritismo. E aí eles dão a resposta que é sempre a resposta que a gente tem visto para as demais questões. Ele coloca que há uma matéria primitiva que sofre modificações e cria tudo que há. Ponto. É só sempre essa resposta genérica que a gente tem insistido e que em pouquíssimos canais vocês vão ouvir, porque, repetindo, o movimento espírita, na sua maioria, lê essas questões e acha que o espiritismo trata, explica elas, quando, na verdade, elas aqui estão para mostrar justamente o contrário. O porquê o espiritismo não trata, por que há uma limitação, porque não é da alçada do espiritismo. Então, essas questões servem justamente para mostrar os limites da ciência espírita e o seu objeto de estudo. Kardec está fazendo questões universais, ou seja, questões sobre todos os pontos, e vendo aquelas que não são da alçada do espiritismo. Essa é mais uma. Eles só dão essa resposta genérica e eles vão insistir nisso. Mais para frente, daqui algumas próximas questões, isso vai ficar mais evidente ainda. Se alguém ainda tem alguma dúvida dessas afirmações que a gente faz,
vai ficar textualmente evidente isso que a gente está falando. Kardec vai dizer aqui no Livro dos Espíritos isso, vai mostrar que como a gente tem que ler a resposta que os espíritos dão para essas questões. Quando chegar nessa questão, eu vou mostrar para todos, para ficar evidente. E eu quero mostrar mais para frente, não vai ser agora, um texto da Gênese, onde ele, de novo, deixa claro que essas questões que estão sendo tratadas aqui, que Kardec fez, serviram para mostrar que os espíritos não desenvolvem elas. Portanto, não é da alçada do espiritismo. Por isso que eles dão respostas genéricas e baseadas em ideias que já existiam na ciência da época. Porque não é competência do espiritismo, os espíritos não entrariam. Então, a gente tem repetido isso há semanas, porque é um dos maiores equívocos do movimento espírita ler essa primeira parte e achar que compete ao espiritismo explicar a formação dos mundos, das galáxias, do universo, das moléculas, dos átomos, falar de Big Bang. Não é da competência do espiritismo tratar disso. O espiritismo vai tratar dos espíritos, do mundo espírita ou espiritual e das questões relativas a isso. As questões morais, as questões filosóficas, mas não dessas questões de formação de mundos, por exemplo. Passo para vocês. Não, exatamente, né? O que dá para fazer é reafirmar aquilo que a gente já vem falando, né? Kardec continua isso na Gênese e Kardec deixa claro que isso não é da alçada do espiritismo, como está no Livro dos Médiuns, né? Na questão da pergunta que se pode fazer aos espíritos, né? Nem como foi formado os mundos, nem o tempo, né? Enfim, isso caberia o estudo, a astronomia, né? Enfim. Agora, tanto que quando Kardec vai comentar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, lá para frente a gente vai ver isso, né? Que tem espíritos que atuam em fenômenos da natureza, né? E Kardec fala que essa concepção já existia antigamente. O Kardec não vai entrar, não vai se aprofundar nesse tema, né? Sobre como os espíritos atuam na natureza, mesmo sem necessariamente um médium, né? Porque isso vai entrar também em questões da natureza desses fluidos, enfim. Então, outra coisa que Kardec não vai entrar, não vai se aprofundar, né? Então, da mesma forma, mesmo que se diga assim, não, há espíritos que talvez atuaram na formação dos mundos ou atuam na natureza, de qualquer forma, isso também a gente não vai entrar, porque o espiritismo não são questões que a gente possa saber ainda, né? Enfim. E aí, hoje lendo um artigo na Revista Espírita, 1860, no mês de abril, Kardec vai tratar lá da questão daquela teoria da incrustação da Terra, né? Então, algumas pessoas que defendiam essa ideia, e o próprio Kardec vai dizer, olha, por hora, ela pode até ser racional, mas nós não temos aqui, né, os espíritos não sancionaram essa teoria, e a própria ciência mostra, né, ao contrário do que essa teoria da incrustação da Terra tenta explicar. Então, né, o Kardec não avança, por mais que possa parecer até racional em alguns pontos, mas ele fica com a ciência, né, com o estudo da geologia, e não houve, né, uma unanimidade aí por parte dos espíritos acerca desse assunto. E é comum, e hoje eu posso até dizer isso aqui, viu, gente? Muitos vão afirmar que Kardec está ultrapassado, porque hoje a ciência mostra, a geologia, a astronomia, mostra coisas, mostra de forma mais categórica aquilo que na ciência do século XIX ela explicava, né? E aí muita gente vai dizer, tá vendo? Kardec está ultrapassado. Mas é porque não compreenderam que Kardec não entra nessa área das ciências, das nossas ciências. Ele passa por ela, como lá na Gênesis, né?